Então, pessoal, voltando que nós estamos aqui, pessoal da web que está nos assistindo, nós estamos dando um curso, não é verdade, pessoal? Sim! Muito obrigado. Mais um trecho. Missão em relação à nossa vida. É o nosso Dharma, que se diz, vamos dizer assim, nas tradições orientais. Dharma é missão de vida. Não é? Visão. Visão é o aperfeiçoamento que nós temos de nossa missão, ou seja, dos nossos objetivos, daquilo que queremos atingir. Pegarmos informações e irmos nos especializando, nos reciclando, nos reinventando. Isso é visão. Valores. Claro, valores são justamente os princípios que nortearão a missão, visão e valores. Isso serve tanto para empresas como serve para a nossa vida pessoal. Se notarem, isso tem uma relação direta com propostas espiritualistas. Missão, visão e valores. Dharma, sentido de vida, objetivo de vida. As competências. Competência técnica. Nós aprendermos, temos a informação. Conhecimento, na verdade, é a aplicação da informação. Então, o conhecimento é bom, é importante. Então, isso é competência técnica. Competência comportamental, que é justamente a consciência interpessoal, que hoje nós vivemos um mundo interconectado, então, portanto, as relações têm que ser relações com base, com patamares bons, porque as relações hoje desgastadas, na base de mentiras, na base de dissimulações, não levam absolutamente nada. É maré baixa na vida. Particularmente as pessoas que estão comprometidas a um estudo, vamos dizer assim, de ampliação da consciência, porque elas próprias se cobrarão ainda mais a partir do momento que elas se perceberem que estão agindo de uma forma distoante, disfuncional, distorcida. Então, relação interpessoal tem que ser importante, é importante. Não é? Interdependência, que é justamente nós percebermos, através da consciência interpessoal, que um depende do outro nesse planeta interconectado, aliás, da teoria de John Bell, né, da interconectividade, você que está nos assistindo, interconectividade veio de John Bell. Da mesma forma, holismo, muita gente acha que é um termo esotérico, não é? É do século XX, princípios, após o princípio da administração científica de Frederick Taylor, da década de 20, século XX, em que se colocou a questão holismo nos processos de administração. Holismo vem do holos grego, que é a necessidade, principalmente de hoje, que nós temos uma visão sistêmica. Já que está tudo interconectado, a visão sistêmica é importante. Você vai pegar um carro, analisar um carro, você tem que ter a visão sistêmica do carro, das peças, dos componentes do carro, uma sala de aula, visão sistêmica, as pessoas estão assistindo, estão participando, o indivíduo está transmitindo, visão sistêmica, que compõe uma sala de aula, as cadeiras, as pessoas, enfim, tudo é um sistema. O sistema é formado por partes, nós somos partes, nós temos um corpo físico, nós temos os nossos órgãos, então isso é um sistema do corpo físico. Nós temos um sistema mais ampliado ainda, um corpo bioenergético, um corpo astral, um corpo mental. Então isso é a visão sistêmica. A visão sistêmica da realidade dos planos superiores de manifestação da consciência, planos esses com os quais a nossa consciência interage. Então tem que haver também a visão sistêmica disso, para sabermos como estamos lidando, onde estamos lidando, como estamos andando. Da mesma forma que quando nós falamos que algumas práticas são perigosas até, é importante que se diga que todas as pessoas que entram em técnicas e práticas de aumento da sensibilidade, aumento da percepção, se elas tiverem fatores predisponentes com quanto a algumas patologias clínicas psiquiátricas, elas poderão desenvolver isso. Então toda a técnica que lida com o aumento da percepção, necessariamente ela tem que ser o indivíduo que vai participar, o indivíduo que vai transmitir, tem que ter a devida responsabilidade com quanto a isso aqui. Foi perguntado aqui da visão remota, A visão remota, ela, por exemplo, o Ingo Swann, que trabalhou para a NASA, que trabalhou para a CIA, ele observava Júpiter à distância, antes das sondas chegarem em Júpiter, e passou as informações para a NASA. Então, quando a visão remota é necessária para um objetivo em si, objetivo definido, ela se faz necessária. A visão remota em aberto, ela é complicada, porque na visão remota o próprio paranormal ele entra num estado alterado de consciência. Entrando no estado alterado de consciência e não de expansão de consciência, ele tem uma percepção
muito mais ampliada. Se ele não tiver um equilíbrio psicológico, uma estrutura, isso o afetará. Isso repercutirá onde no seu sistema neurovegetativo ele terá problemas. Então, portanto, para se trabalhar com visão remota, as pessoas têm que ter um preparo psicológico, um preparo físico. É importantíssimo. Sabedores de que somos, de que existe vários veículos de manifestação da consciência se interagindo, atuando em nós e interagindo com o meio, nós podemos sim reconfigurar o meio. Reconfigurar, isso são reconfigurações quânticas. A palavra quântico está em moda, não obstante muitos não saberem o que significa salto quântico, que para entender realmente o que significa esses processos quânticos. Mas nós estamos já num ponto de avanço que podemos interferir no futuro, no presente e no passado, e que o que foi transmitido aqui, não obstante o texto que nós passamos, a interação fantástica de vocês, que vocês contribuir muito sobremaneira nessa, vamos dizer assim, nesse estudo em grupo que nós estamos fazendo, isso tem que nos motivar que é assim a possibilidade de aperfeiçoarmos muito mais a nossa realidade, quebrarmos os paradigmas com relação a nós mesmos. Esses paradigmas, voltando a outra abordagem, são os nossos condicionamentos, os nossos heróis dentro de nós, as nossas travas, enfim. Então essa visão é importante porque nós temos as condições de realmente modificarmos toda uma realidade. Quando nós lidamos com as palavras sagradas, principalmente do Sefer Yetzirah, que vem, é um livro da formação e que vem do aspecto misticismo judaico, ou seja, a própria Kabbalah, e que por sua vez teve como é que eu poderia dizer? Uma influência grande do Antigo Egito e por sua vez teve uma influência importante desde os Atlantes e por sua vez teve uma influência importante desde os extraterrestres, que é uma continuação e que se continua até hoje. Essas palavras têm um poder importante. Por quê? Em Mahatma Letters to Alfred Persinet, Mahatma Letters, o autor é o Alfred Persinet, to Master Mori and the Kutumi, falei em inglês, em Carta dos Mestres, de Alfred Persinet para os mestres Mori e Kutumi, ou dos mestres Mori e Kutumi para Alfred Persinet, eu inverti. Não que o Sinet mandava as cartas, eram os mestres que mandavam as cartas. O mestre Kutumi fala que, em 1884, que o ser humano pode modificar a matéria. Ele faz uma afirmação fortíssima. E outra afirmação que ele afirma, uma redundância: a ciência do futuro será a nossa melhor aliada. Então hoje a ciência do futuro está sendo a nossa melhor aliada. Então, portanto, se nós olharmos esses escritos que foram realizados em 1884 e percebermos hoje que é real, existe muito caminho para mudanças nesse mundo para melhor e principalmente em nossas vidas. Uma coisa que eu gosto de registrar e reiterar é justamente a questão dos escritos de Madame Blavatsky. A doutrina secreta, que eu sempre reitero, que é estudada no MIT até hoje. A doutrina secreta de Madame Blavatsky tem cosmogênese, antropogênese. É um estudo importantíssimo em que o indivíduo sagaz ele pode perceber muita coisa além do misticismo, algo relacionado à física. Nós estamos vivendo um momento de uma mudança importante nos paradigmas do nosso planeta e de toda a humanidade. E é por isso que nós estamos sentindo tanto essas mudanças, que ninguém aguenta mais o estado de coisas que está aí presente no mundo. E, obviamente, isso nos afeta. Nós temos essas condições de transformarmos essa realidade. Mas para transformar essas realidades, nós temos que ter autoconhecimento, o conhecimento especializado, disciplina e comprometimento, que faz parte do que nós acabamos de falar das competências comportamentais. E com isso, eu complemento o quê? Até a própria maçonaria, que tem origem extraterrestre, que vem com uma tecnologia extraterrestre, a base da maçonaria, ela é a Kabbalah. E as palavras sagradas que nós transmitimos hoje aqui, por resiliência até, vieram do Sefer Yetzirah. E o Sefer Yetzirah veio de fora, assim como a Torá é de fora.
é o livro da lei, criptografado, eu sempre repito. Então, portanto, o futuro afeta o presente, o passado afeta o presente, e o presente pode afetar o futuro, é tudo um todo em si. As possibilidades de mudança são importantíssimas. Nós temos que acordar amanhã, apesar das condições e restrições que possamos ter, e todo mundo as tem, quer sejam na área emocional ou afetiva, nem se fala. Quantas pessoas não têm problemas afetivos? Eu acho que é uma raridade hoje no mundo, eu acho que a maioria não tem, não é verdade? Vocês vão rir ou não? A área financeira, ninguém tem problema financeiro, não é verdade? A área financeira é vital, é importante. Sem dinheiro não se chega a parte alguma. Não estou sendo materialista. Nós temos que produzir, nós temos que ter o resultado do nosso trabalho para justamente ter uma boa qualidade de vida. E eu acredito que nós, ao adquirirmos uma boa qualidade de vida, o que poderíamos fazer com a personalidade que temos, com o viés que temos para as pessoas? Muito mais coisas. Porque não estamos com dívidas, não estamos com limitações, com contas a pagar e não temos as condições para pagar essas benditas contas, né? Então a parte financeira, ela é importantíssima, no caso, para qualquer pessoa. Qual outra área que pega? Voltando à área emocional, as pessoas se descompensam na área emocional. Nos relacionamentos afetivos, elas se descompensam completamente. Com a vivência, com o tempo, elas vão se descompensando. E aí falam que determinadas instituições, principalmente do casamento, está falida. Essas instituições não estão falidas. As pessoas estão falidas. As pessoas estão falidas emocionalmente em função de um sistema, vamos dizer assim, globalizado, que vai desqualificando os valores reais humanos, principalmente valores de sentimentos nobres, importantes, de parceria, de cumplicidade. Isso tem que ser resgatado. Penso que as pessoas que ainda não atingiram, não alcançaram uma realização de uma redundância, de um relacionamento afetivo importante, não é? Quer seja o marido, a esposa, enfim, não importa o gênero, enfim, no caso, não é? Elas não devem se sentir decepcionadas, que elas poderão sim, a partir do momento que elas melhoram a autoimagem dela, ou o Iesod na Cabala é Iesod, nós acabamos emitindo os sinais através das partículas subatômicas que são projetadas do nosso cérebro, da nossa bioenergia, desses corpos sutis, para justamente do nada, de repente, surgir, e isso é uma das outras explicações, a sincronicidade de Jung aos campos mórficos do Rupert Sheldrake, e surgirem pessoas compatíveis para serem aliadas nossas, cúmplices, que nos amem verdadeiramente. Verdadeiro amor que muitos perseguem e que acabam não conseguindo em função do quê? Não é culpa deles, não é culpa nossa. Nós temos travas dentro de nós que acabam nos deixando sem perceber, ou circunstâncias sem notarmos passar, em que poderíamos encontrar uma pessoa compatível conosco. Então nós podemos sim mudar isso daqui. Como também o mais importante disso tudo, que talvez seja o propósito maior de tudo, seria nós descobrirmos, como você colocou aí, nosso objetivo de vida. Porque, como disse o Viktor Frankl, uma pessoa com um propósito maior de vida, ninguém segura. Ela consegue mudar. O Viktor Frankl, eu repito, ele casou-se 15 dias após o seu casamento, ele foi levado a um campo de concentração. 15 dias após o seu casamento. A esposa dele foi parar numa câmara de gás e os familiares também. Como é que ele sobreviveu? Ele sobreviveu. E criou uma corrente psicológica. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como Viktor Frankl falou, um propósito maior de vida. E esse propósito maior de vida é que faz com que as pessoas, mesmo que não estejam ou não estão envolvidas com assuntos transpessoais, mas tem uma convicção muito grande, uma fé grande, e com esse propósito de benefício da humanidade, essas pessoas prosperam, essas pessoas crescem, elas aperfeiçoam os grupos sociais, aperfeiçoam os sistemas sociais, elas mudam paradigmas do mundo. Eu acredito que
Se a devida pretensão, porque sim, se a devida não, com pretensão, nós devemos sim ser pretensiosos, não hipócritas, sermos pretensiosos e ser elementos importantes e peças-chave no aperfeiçoamento do mundo e da humanidade, obviamente, por consequência. Mudando os paradigmas da humanidade, nos tornando verdadeiramente agentes da transformação social. Esse é um título que eu poderia dar para esse pequeno trecho desse vídeo, que eu tenho o prazer de estar falando aqui no canal do YouTube, para um pessoal que hoje é dia 2 de julho, sábado. Muito me emocionou pelo que aprendi com vocês, e não é falsa modéstia, há uma interação, né? Pelo apoio e carinho, esse carinho que eu desejo, e todos desejam, obviamente, a quem está nos assistindo, e eu acredito que quem está nos assistindo, tenho certeza, está transmitindo esse mesmo carinho. Quanto mais pessoas como vocês tiverem nesse planeta, com esta consciência, no sentido do aperfeiçoamento desse planeta, esse planeta está salvo. Aliás, esse planeta já está salvo. Eu não acredito no fim do mundo. Eu acredito em intervenções superiores e principalmente intervenções de verdadeiros seres humanos, que são vocês, e de pessoas que estão nos assistindo e outras tantas que tem aqui. Por isso que a humanidade, pela falta desses conceitos, ela está tão restrita. Não é só o consumismo pode ser importante, mas os outros valores não a preenchem, e obviamente as pessoas não têm uma mola mestra, algo que as impulsione. Se elas têm um racha emocional, a vida acabou. Mas como? Se elas descobrirem quem elas são, elas reconquistam o racha emocional, ou seja, elas não voltam, encontram algo melhor, não desqualificando outras pessoas, mas algo compatível ao propósito delas, e ao mesmo tempo isso as fortalece também em outras áreas da vida, e obviamente a performance dela nas outras áreas da vida serão muito maiores, porque existe um poder mágico emanando delas. Era essa mensagem que nós gostaríamos de passar a quem está nos assistindo. Muito obrigado.